Olá, bem-vindos à Escola do Amor ao vivo na quarentena, versão 3. Versão quarentena. Nós estamos aqui ao vivo de casa e nós vamos falar com os solteiros e os casais hoje. Hoje vamos aproveitar declarações recentes aí de duas celebridades para tirar lições para a nossa vida. Casais e solteiros, tá? Vamos falar sobre a Gisele Bündchen daqui a pouquinho, como que ela conseguiu fazer o marido prestar mais atenção no casamento. Pois é, gente, até a Gisele Bündchen tem problema no casamento, tá? Olha só. E vamos falar também do Val Kilmer, uma celebridade menos conhecida talvez no Brasil, mas mais lembrado pelo seu papel no filme antigo agora lá, com Tom Cruise. É da nossa época. Top Gun, né? E também o filme, ele fez o papel do Batman, entre outros. E ele declarou esta semana aí que está há 20 anos sem namorada. Val Kilmer, que é divorciado, já namorou, passou por vários relacionamentos, está há 20 anos sem namorada. E ele era um galã na nossa época, né? Assim, agora você vai ver aí a matéria, você vai ver que ele não é mais um galã, mas ele foi um galã. Então, eu imagino que ele deve ter tido muitas mulheres na época da fama dele, né? Pois é, mas agora está sozinho. Vamos acompanhar a matéria, a gente já volta comentando. Lembrando que você deve deixar suas perguntas lá no nosso facebook.com/Escola do Amor ou no Instagram da Escola do Amor, @TheLoveSchool. Deixa sua pergunta, comentário lá, que a gente pode responder durante o programa perguntas dos nossos alunos. Vamos saber o que o Val Kilmer falou esta semana. Val Kilmer, ator de diversos filmes de sucesso, entre eles Batman Forever, lançou recentemente seu livro de memórias, chamado I'm Your Huckleberry. No livro, ele comenta que não tem namorada há quase 2 décadas. A verdade é que vivo solitário todos os dias, relatou. O ator de 60 anos namorou uma série de estrelas de Hollywood ao longo dos anos, incluindo Angelina Jolie, Daryl Hannah, Cher e Cindy Crawford. Mas há 20 anos ele não se envolveu romanticamente com mais ninguém. O ator também admitiu que sempre achou as mulheres infinitamente mais interessantes que os homens, embora diga se dar melhor com os seus iguais. Em outro lugar do livro, Val admitiu que a sua separação de Daryl Hannah foi a separação mais dolorosa que ele já sofreu. Eles saíram em 2001, depois de trabalharem juntos em In God We Trust, e compartilhou o quão devastado ficou quando eles seguiram caminhos separados. No livro, Kilmer abriu o jogo também sobre o câncer de garganta que sofreu em 2015 e revelou que sua ex, Cher, com quem namorou no começo dos anos 1980, foi um grande apoio para ele em meio à sua crise de saúde. Val Kilmer disse ainda que está muito agradecido por ter sido curado de câncer e afirmou que a doença o ajudou a mudar sua visão da vida, ao perceber que estava preocupado demais em coisas como premiações ao invés da sua própria saúde. Então, vamos comentar aí sobre essa situação. Val Kilmer, 60 anos de idade, diz que há 20 anos não tem uma namorada, quer dizer, desde os 40 anos. Foi casado por 8 anos, teve 2 filhos, teve relacionamentos com Angelina Jolie, com Cindy Crawford, com Cher. Inclusive foi a Cher que, quando ele teve o câncer na garganta, há 5 anos, eu não sei se foi ele que ligou para ela ou ela que se ofereceu, mas o fato é que ele disse que foi ela que foi lá ajudá-lo naquele momento difícil, não é? Veja que as pessoas, quando elas precisam, quando elas realmente estão passando por uma necessidade na vida pessoal, elas querem ter um companheiro, uma pessoa ali do lado para ajudar. E você vê, Renato, que a pessoa, às vezes, ela faz de tudo para aproveitar a juventude dela, né? Ela, como ele falou, que ele dava mais valor à fama, a tudo que ele poderia conquistar, e ele teve vários relacionamentos enquanto isso. Enquanto ele dava muito valor a essas coisas, o tempo estava passando.
E ele não achava que ele precisava se comprometer com uma pessoa para o resto da vida, né? Mas chegou um dia que ele precisou daquela pessoa e ele não teve, né? Quer dizer, é o caso de muitas pessoas que se deixam levar muito pelo aqui e agora, né? Enquanto a gente está jovem, enquanto eu estou aí ganhando muito dinheiro e eu estou curtindo a vida, eu não preciso me preocupar com casamento, não preciso me preocupar em comprometimento, né? Você fica com um, fica com outra e você fica achando que está tudo bem. Só que vai chegar um dia que você vai olhar para trás e você vai ver que você perdeu seu tempo. Você não ganhou, você enquanto estava curtindo a sua vida, você estava, na verdade, perdendo o seu tempo. Porque você vai precisar de alguém, você vai querer ter alguém e você não tem. E é o caso de muitas pessoas que chegam até nem a 60 anos, mas às vezes 30, né? 35, agora que nós estamos aí nessa quarentena do coronavírus, você tem aí muitas pessoas caindo na real. Poxa, eu estou aqui sozinha, sozinho. Eu não tenho uma família para ficar comigo, né? Dói isso, dói. Mas o que fazer? O que fazer? O que nós poderíamos falar para o Val Kilmer, ou essa pessoa que está nessa situação como o Val Kilmer, que já passou muitos anos, já está numa quarentena há tanto tempo, não sabe nem sair dela? Uma coisa que ele falou ali que é importante notar é que o último relacionamento dele partiu o coração dele de forma que, provavelmente, o que ele quis dizer é que ele não conseguiu ainda se recuperar disso aí. Quer dizer, 20 anos e não conseguiu se recuperar. Eu tenho aqui também uma pergunta da Giovana. Ela diz assim, olha só, a Giovana perguntando, se tiver aí o texto pode colocar também. A Giovana está dizendo assim, estou separada há 6 anos e até hoje não me interessei por ninguém e às vezes sou cobrada por isso. Quer dizer, eu não sei se a Giovana não se interessa por ninguém porque ainda tem sentimentos pelo ex ou se não conseguiu superar ou simplesmente ela não está procurando alguém agora. Porque a verdade, Cristiane, é que quando a pessoa tem muitos relacionamentos que acabam em decepção, em tristeza, separação, divórcio, etc., a pessoa fica machucada. E isso é importante notar porque o conselho que os jovens, especialmente, recebem hoje é o seguinte: você tem que ficar com quantos você puder. Você tem que ver muita gente, você tem que sair com muita gente, você tem que ter relacionamento com muita gente para você não ficar amarrado na primeira pessoa que aparecer. Você tem que conhecer muita gente para você depois decidir com quem você quer ficar. Só que olha aí o resultado. Olha o resultado do Val Kilmer. 60 anos, quantas mulheres passaram pela vida dele? E ele está aí agora ferido, machucado. Quer dizer, o saldo emocional das pessoas que têm muitos relacionamentos e é impossível você ter um relacionamento e sair dele ileso. Só se você for um robô, mas mesmo que você diga assim para si, olha, eu vou entrar num relacionamento com várias pessoas e não vou me envolver emocionalmente. Eu só vou curtir, só vou aproveitar e depois, quando eu não quiser mais, eu vou jogar fora. Você vai se achar um crápula, você vai se achar uma pessoa sem nenhum princípio depois que você tiver feito isso. Você não vai gostar de você. Você pode se bloquear e dizer, eu não vou me envolver emocionalmente. Se você conseguir fazer isso, porque normalmente a pessoa fala, eu não vou me envolver, mas depois quando ela percebe, ela já está gostando, já está se envolvendo. Quer dizer, mas se você, por muito esforço, conseguir virar um botão aqui e desligar todas as suas emoções, aí você é que vai ficar mal com você mesmo por ter machucado tanta gente. Então, desculpe, mas não tem saída para esse tipo de problema. Ou você vai entender que você tem que investir num relacionamento visando uma relação duradoura para a vida toda, ou você vai acreditar nesse conselho que dizem por aí, se envolve com quanta gente puder para você curtir antes de você ficar com a pessoa definitiva e você vai se machucar, seu coração vai ficar em pedaços e você não vai acreditar mais no amor e vai ter dificuldade de gostar, de se envolver, de se entregar
para outra pessoa. E inconscientemente também, Renato, a pessoa começa a achar que relacionamento é descartável. Então, às vezes, ela está até em um relacionamento, mas porque ela esteve em vários outros, ela sabota o próprio relacionamento que poderia dar certo. Mas ela mesma sabota, porque inconscientemente ela acha que aquilo ali é descartável, aquilo ali não vai durar, então ela tem que fazer alguma coisa para destruir o relacionamento. Muita gente até trai, sem querer trair, trai a namorada, o namorado, para sabotar o relacionamento. Porque inconscientemente ela pensa, isso aqui não vai durar e está durando muito, então eu tenho que fazer alguma coisa para acabar com ele. Quer dizer, por que as pessoas se sabotam nos relacionamentos? Também por causa disso, por causa dessa cultura até, né, de hoje, de que você tem que pegar muita gente. Você vai pegando muita gente, então você vai criando dentro de você essa crença, esse argumento de que relacionamento não é para durar. Relacionamento é para ser uma coisa rápida. Tanto é que você ouve muita gente falar assim, a fila anda, né? Esse termo, a fila anda, é justamente de pessoas que têm esse conceito, né? Que relacionamento não é para durar, que aquilo ali é uma coisa assim que você tem que aproveitar enquanto que dure para sempre até acabar, não é uma coisa assim? Que seja eterno enquanto dure. Que seja eterno enquanto dure. Então, enquanto você estiver se sabotando e tendo esse conceito na sua vida, é claro que mesmo você entrando num relacionamento que poderia dar certo, não vai dar, porque você vai fazer alguma coisa, né? Então, o que fazer? Primeira coisa, Renato, é tirar esses conceitos, né? A pessoa tem que tirar esses conceitos. Por exemplo, se a gente estivesse aqui aconselhando o Val Kilmer, né? A gente estaria falando para ele, olha, Val, você tem que olhar para a vida amorosa de uma forma diferente. Até a sua última mulher, né, que foi há 20 anos atrás, você olhava para o relacionamento de uma forma que por isso deu no que deu. Você está hoje, até hoje sofrendo por causa da forma que você olhava para o relacionamento. Mude a forma que você olha para o relacionamento. Mude a forma como você olha, o que você tem que entregar num relacionamento. O que é um relacionamento? Relacionamento é entrega. Você começa a se relacionar com outra pessoa e você tem que se entregar àquela pessoa. Se entregar como? Você tem que dar a sua fidelidade, você tem que falar quem você é de verdade, você tem que ser verdadeira com aquela pessoa. Assumir um compromisso, exatamente, né, com a pessoa, porque relacionamento é assim, por exemplo, quando ele teve lá o câncer, ele chamou a Cher para vir ajudá-lo, né? Então, ele não chamou a ex-mulher, não chamou as outras namoradas, chamou ela. Ele viu alguma coisa nela, ele até comentou sobre isso, que mostrou que ela é uma pessoa que cuida, né? Que ele sentia esse cuidado por ela. Então, relacionamento é compromisso, é você estar lá para a pessoa, não importa o que vai acontecer. Sabe, as pessoas glamorizam o amor, elas romantizam o amor e pensam que relacionamento feliz, casamento feliz, é feito de rosas, de viagens exóticas, de jantares românticos, não é? De sexo que joga na parede e, né, em todos os lugares e tal. É assim, elas romantizam o amor e quando elas não vivem isso, então elas pensam, acabou o amor. E amor não é isso. Amor é compromisso, amor é como a Cristiane falou, entrega, é sacrifício, é você empenhar-se pela vida de uma pessoa. É você chegar para essa pessoa e falar assim, olha, eu vou estar com você, não importa o quê, eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar, não importa o que acontecer, eu não vou te deixar. Isso é amor. Isso não é sentimento apenas, isso vai além de sentimento. Porque tem vezes que a vontade que você tem, o sentimento que você tem pela pessoa é de irritação, é de raiva, é você de não querer ficar perto, né? É igual o videozinho, bota o videozinho aí da fita métrica do casal. É um vídeo engraçado, mas que ilustra aí. Ele é engraçado por causa da realidade. Vamos colocar o videozinho aí. Coloca aí, por favor.
Eles usando a fita métrica para manter o distanciamento social, né? Não, fica longe de mim, pelo menos 1,5 metro e tal. Quer dizer, as pessoas, elas ficam distantes umas das outras porque elas, às vezes, se desligam do relacionamento. Elas pensam que relacionamento é só um momento bom. E não é momento bom. Relacionamento é compromisso, é você estar ali para a pessoa, não importa o que aconteça. Você vai estar ali com ela. Então, as pessoas que estão nesse isolamento, autoimposto isolamento, né? Que eles estão dizendo, não quero ninguém, não vou me relacionar com ninguém, eu prefiro ficar sozinho, tenho medo de sofrer, estou bem assim. Tá bom, ninguém tem obrigação de ter relacionamento. Estamos dizendo aqui que há pecado em você ficar sozinho. Mas no caso do Val Kilmer, ele disse, eu me sinto solitário todos os dias. Quer dizer, não é uma coisa que ele quer, que ele gosta. Então, se você quer mudar isso, você tem que mudar o seu conceito de amor. E você tem que tratar da ferida do coração, porque enquanto você estiver com o coração ferido, não adianta você entrar em outro relacionamento, porque aquela história, a dor do amor se cura com outro amor. Mentira! Quando você entra num relacionamento com dor do amor, você vai machucar outra pessoa e vai continuar se machucando. E lá se foi o Celery. Bom, também tem a outra questão, né? Porque depois de você entender que o conceito de relacionamento que você tinha estava errado, que você tem que mudar, você se curar, a outra coisa que você tem que fazer agora é entender que você então tem que ter critérios. Por quê? Porque outra coisa também que no mundo se fala não, você tem que ir pelo seu coração. Eu senti, eu vou me entregar. Muita gente tem feito isso, tem se entregado para outras pessoas. Só que quem são essas pessoas, né? Você talvez se entregou para alguém assim, como nós falamos aqui, para uma pessoa que não estava disposta a se entregar para você também. Uma pessoa que estava querendo curtir a vida. Então, você tem que ter critério. Você vai entrar num relacionamento, você tem que escolher o relacionamento que você vai entrar. Você não pode chegar e entrar com qualquer pessoa que você tenha atração, que é o que hoje acontece. Então, as pessoas fazem o quê? Elas vão em baladas, elas saem, elas ficam lá nas redes sociais e elas procuram atração, elas procuram alguma coisa que possa dar para elas um sentimento gostoso. E elas, então, entram nesse relacionamento. E, às vezes, se entregam. Muitas mulheres, inclusive, até são vítimas de... Como é que eu falo? Como é que é aquilo? De homens que se aproveitam dessa entrega. Desses homens. Golpistas, exatamente. Elas se entregam. Elas estão ali, elas pensam assim, poxa, eu vou dar o meu tudo aqui. Elas mandam até dinheiro para ele. Quer dizer... Não teve critério. Você tem que também escolher. Você não pode se entregar para qualquer um. Então, aí vem o outro entendimento que as pessoas como Val Kilmer têm que ter. Tá, então eu mudei a minha forma de pensar sobre relacionamento. Eu estou curada. E agora? Agora você tem que escolher bem, né? Exato. Bom, fica as dicas aí para você, solteiros. Vamos assistir aí uma conversa que a Adriana, nossa repórter, teve com alguns homens falando sobre a solidão. Vamos assistir. Anderson, Robert, William e Fábio. Eles não se conhecem, mas têm algo em comum. Todos já sofreram a tal solidão masculina. Quando vocês se deram conta que estavam sentindo essa solidão masculina? Olha, para mim foi após o casamento, o rompimento do casamento, porque a gente tem aquele conceito de formação, a mulher ideal, casamento para a vida toda, cria família, né, e vai expandindo. Foi realmente nesse momento. Fui ficando mais isolado, ela também, cada um no seu canto, né? E aí vai batendo algo que você sabe que não tá bom e você começa a se atentar para isso, né? Para mim, no começo, era assustador você pensar em ficar sozinho. Os rapazes não têm um relacionamento sério há um tempo. Com isso, ficaram ainda mais solitários. Eu gosto de ter um tempo para comigo, ficar sozinho. E a outra pessoa é difícil entender.
que você precisa do seu tempo. Eu tive um casamento muito feliz de 19 anos. Acho que, de certa forma, a solidão ela não está ligada diretamente ao teu relacionamento, ao teu casamento. Você pode se sentir sozinho, casado, pode se sentir sozinho num ambiente de amigos. O homem tem dificuldade, né, em reconhecer essa solidão masculina. Quando a gente demonstra sentimentos, o choro, quando demonstra solidão, você está mostrando fraqueza perante a sociedade. William, para você, a solidão masculina existe mesmo? Claro que existe. O homem, ele não foi condicionado a se abrir, né? Questão de formação, de educação, até de machismo, diferente da mulher. A mulher se relaciona melhor com isso porque tem mais confidentes. O homem, devido à nossa sociedade, ele se reprime muito mais. Robert é holandês e há 3 anos mora no Brasil. Para ele, a solidão está relacionada à cultura do país. A Holanda é assim ou não? Não está totalmente. Cada situação é diferente, né? Mas a maioridade está a gente abrir mais para mostrar os sentimentos, fraquezas. Então, aqui está um pouco mais diferente, é uma coisa cultural. Todos já viveram essa situação da solidão. E você? Não deixo de ser também um parceiro nisso. Isso me fez procurar ajuda terapêutica há alguns anos. E a gente tenta lidar com essas situações que são teoricamente consideradas difíceis, como a solidão, de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais suave. Agora, o homem que ele expõe demais os problemas para um outro amigo, ele é considerado fraco? Silêncio. Eu acho que não. Não? Não, claro que não. Por quê? Eu acho errado, porque quando você não abrir, você não vai buscar a solução também. Quando vai fechar, o que vai resolver? Você vai resolver nada. Eu acho que a sociedade condena. Quem aqui liga para o amigo para desabafar? Eu faço isso. Eu também. Você também? Eu nunca fiz. Nunca fez? Nunca fiz. Por que nunca fez? Não sei, eu tenho excelentes amigos, mas eu nunca liguei para alguém e falar, olha, eu tô com esse problema. Não. Apesar de não exporem os problemas, eles revelam que contam tudo, mas não para a mesma pessoa. Para cada um você confia de uma certa maneira em abrir certas situações, tá? Por quê? Porque para as pessoas não colocarem em pauta a sua força, a sua virilidade, Provavelmente, é isso? é para você não demonstrar a sua fragilidade. Isso não é ser meio individualista? Sim, concordo. O homem é individualista? Sou totalmente. O homem é, sim, individualista. Mas a partir do momento que você começa a ter um entendimento de que a solidão ela é um ato humano, então indifere se é o sexo masculino ou feminino. Pois é, as pessoas aí, às vezes, por comportamentos que elas não percebem, acabam se isolando, acabam criando barreiras, né? Nós temos aqui uma pergunta do Amorim, né? Vamos ler aqui a pergunta do Amorim que deixou lá no Instagram. Ele diz assim: estou 100% sozinho há 6 anos, sem abraços, beijo, sexo, nada. Devido a ter tentado, dado chances, ser super carinhoso, cavalheiro e fazendo de tudo para dar certo. Mas nunca é o suficiente para as mulheres. Por mais que eu procure ser bom em tudo, elas sempre acabam me magoando. Isso é uma queixa que a gente vê, Cristiane, de alguns homens hoje, né? Homens magoados com as mulheres, porque eles pensam assim, eu fiz tudo que eu podia, fui bonzinho, fui cavalheiro, etc. E só recebi patada. Então, eu vou falar pelas mulheres, tá? Porque, às vezes, a impressão que o homem tem, que a mulher quer, é esse homem príncipe encantado, né? Só que esse homem príncipe encantado, que dá tudo, que faz tudo por ela, o perfil que ele passa para ela é de alguém meloso. Alguém meio que... Pegajoso, sabe? E aí o que acontece? Você alcança o oposto, que é a mulher querer se afastar de você.
Eu acho que até o homem pensa assim também. Se ele tem uma mulher que é muito, que dá tudo, que faz tudo por ele, que está sempre ali aos pés dele, é claro que ele também vai se sentir enjoado, né? Velho ditado, né? Melado demais enjoa, né? E às vezes a pessoa quer tanto entrar num relacionamento e quer tanto que o relacionamento dê certo, que ela se torna essa pessoa enjoada, essa pessoa melosa, que se inferioriza diante da outra. E isso é muito ruim. Você vai alcançar o oposto do que você quer. Você tem que ter o valor próprio, você tem que ter respeito próprio, você tem que saber até onde também se entregar num relacionamento que ainda não se tornou um casamento, né? Porque hoje eu e Renato, nós somos casados, então é um outro tipo de relacionamento. Mas antes da gente se casar, então, eu tive que ser um pouquinho difícil para o Renato. E o Renato também teve que ser um pouquinho difícil para mim. Senão eu não ia dar o valor que eu deveria dar para ele e vice-versa. Isso acontece, para você entender, por quê? Porque a gente se atrai a pessoas que se amam, que gostam de si mesmas, que se valorizam, que são autoconfiantes. A gente não se atrai por pessoas que se mostram fracas, pessoas que se mostram carentes, pessoas pegajosas, sufocantes. Ninguém se atrai a essas pessoas. Então, quando você passa uma impressão de que você é tudo isso, você acaba afastando as pessoas, sem querer. Na sua cabeça, você pensa assim, mas eu sou carinhoso, eu só quero bem, eu só estou tentando mostrar amor, etc. Sim, mas até de coisas boas há limite, até para coisas boas há limite. Porque tem coisas muito boas que, se você passar da conta, aquilo se torna um veneno para você. Então, é importante você dosar, você saber medir o quanto você faz para demonstrar esse amor. Porque, às vezes, você está fazendo algo porque, na verdade, você tem uma carência. E a sua carência faz você implorar atenção, implorar amor. E aí você recebe o contrário, que é o desprezo. A pessoa até não tem ainda... você não deixa aquela pessoa até mesmo sentir falta de você, sentir saudade de você, querer fazer alguma coisa por você, porque você já está fazendo tudo no relacionamento. Então, como é que ela vai querer procurar você se você está tudo, né? Acorda de manhã, já está lá. Oi, bom dia. Olá, meu amor. Você dormiu bem? Sabe? Então, você não deixa a pessoa fazer nada, trabalhar no relacionamento. E é cansativo. Bom, continuando aqui a pergunta do Amorim, ele diz assim, de tanto tentar e ser apunhalado nas costas, fui obrigado a desistir. Peraí, Amorim, olha só as suas palavras. Você foi obrigado a desistir? Eu te pergunto, quem? Quem te obrigou? Quem te obrigou a desistir do amor? Não, você não foi obrigado a desistir. Você escolheu desistir. Você escolheu. Você se obrigou, mas ninguém está te obrigando a desistir do amor. Então, você está tomando uma decisão que, para você, elimina todas as outras opções. Em outras palavras, na sua cabeça é aquele velho ditado, antes só do que mal acompanhado, né? Os ditados populares que ditam a vida de muitas pessoas. Antes só do que mal acompanhado. Quer dizer, você acha que só há duas opções na vida. Ou você fica só para não sofrer, ou você vai ficar mal acompanhado e sofrer mais. Não é isso. Aliás, você fala isso aqui. Você fala assim, criei trauma psicológico de relacionamento, passei até em psicanalista, mas o que resolveu foi viver só, solitário. É triste, preocupante, não é fácil ficar sem ter uma companheira, sofro em ficar sozinho, mas com uma mulher sempre sofro muito mais. Olha só, é o ditado. Antes só, que isso que eu sofro, do que mal acompanhado, que eu sofro mais. Mas não existem só duas opções, Amorim. Existe a terceira opção, que é você estar bem acompanhado. Não é? Não existe... ninguém eliminou essa opção da sua vida. Mas para você alcançar essa terceira opção, primeiro, você tem que se curar, você tem que resolver os seus pensamentos, a forma que você olha para as mulheres. Se você olha, por exemplo, é um raciocínio falho, você achar que todas as mulheres não prestam, todas as mulheres, no fim, só querem machucar o homem, se aproveitar o homem. É errado pensar assim, porque
você deve conhecer muitas mulheres que são maravilhosas esposas. Você deve conhecer muitas mulheres que os maridos, sabe, não vivem sem elas. Então, essas mulheres existem. Não elimine a existência dessas mulheres da face da terra. Então, uma vez resolvendo o seu pensamento, se curando disso, se abrindo para a possibilidade de encontrar um novo amor... Não só, Renato, não só olhando para as mulheres, mas para ele também. Porque, como nós falamos aqui, você teve um comportamento com elas que você acabou sufocando os relacionamentos. Então, não coloque a culpa nelas. Veja o que você... Porque se você sempre ficar como a vítima de todo mundo que você já conheceu, você vai realmente se tornar essa pessoa sozinha. Porque, então, tá vendo? Eu sou sempre vítima. Mas reconheça que você errou também a forma como você lidou com seus relacionamentos. Então, uma vez você mudando a sua cabeça a respeito disso, aí você tem que passar para a outra fase, que é você aprender a escolher. A pessoa carente e a pessoa traumatizada, ela tende a escolher errado as pessoas para o relacionamento. Por causa da sua carência, ela emite sinais de carência, então ela acaba atraindo pessoas que tiram vantagem. Então, por isso que você não deve entrar em relacionamento antes de se curar. Você tem que se curar e tem cura para isso. Nós fazemos o trabalho da Terapia do Amor, que agora está disponível online para todas as pessoas. Todas as quintas-feiras, você pode assistir às palestras da Terapia do Amor. Aí na sua cidade, em Minas Gerais, você nos escreveu, 8 da noite, você sintoniza nas palestras da Terapia do Amor através do Univer Vídeo. Você pode sintonizar. E ali tem várias palestras. Eu sugiro que você entre no Univer Vídeo e procure ali a série de palestras que nós fizemos chamada Reconstrução do Eu. A reconstrução do eu. Se você entrar no univervideo.com e procurar ali as palestras da reconstrução do eu, você vai entender exatamente o que você precisa fazer para ser curado disso. Inclusive, essa plataforma tem 30 dias gratuitamente. Então, aproveite aí. Faça isso. E aí, uma vez se curando, então você vai aprender a escolher. Porque se você não se curar, você vai atrair gente quebrada como você, gente que vai te fazer sofrer e vai reforçar a sua visão que mulher não presta, tá bom? Esse é o conselho que a gente dá para você. Bom, falando em mulher, Cristiane, teve um deputado, aliás, um vereador lá de Mato Grosso do Sul que pleiteou a reabertura dos salões de beleza. Vamos saber por quê. Acompanha aí. Tem aí o VT? A imagem? Ah, a tela, tá aí. Então, olha só. Vereador do Mato Grosso do Sul pede salões de beleza abertos. Não tem marido que aguente. Pois é, né? Isso... Triste isso, né? Triste. Você não foi, já faz 3 semanas. Se você não foi, eu não tenho problema com isso. Vai fazer mais de um mês e meio, né? Eu tô aqui com uma raiz enorme minha cor aqui, que a gente vai ficar disfarçando, né? Mas você tem que me amar, né? Você tem que me amar mesmo com uma raiz enorme. Agora o amor está sendo provado. Agora que a gente vê se o marido ou a esposa ama de verdade, porque você não está podendo fazer certas coisas, né? Exato. E a abertura do salão de beleza. Não tem marido que alguém manda essa mulher para o salão de beleza. Mas você sabe o que acontece? Muitos relacionamentos foram baseados em aparência, baseado nessa coisa da atração física, né? Aquilo que se vê, aquilo que pode se mostrar. Olha, uma foto minha com essa pessoa linda, maravilhosa. E aí, relacionamentos assim, eles não têm durabilidade, porque a pessoa, ela dá valor à beleza e à aparência que aquele relacionamento pode proporcionar para as redes sociais, para o ciclo de amigos dela, né? Então, nessa quarentena, esses relacionamentos devem estar tendo aí as dificuldades. Nós vamos falar em seguida sobre a Gisele Bündchen. Tem até um comentário aqui engraçado da Nilce. Ela está dizendo assim, olha, se tá ruim para Gisele Bündchen...
3 pontinhos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como que a Gisele Bündchen conseguiu fazer o marido prestar mais atenção no casamento. Você vai saber qual é o problema que eles estavam vivendo, o que ela fez e funcionou aparentemente para o casamento deles. Mas antes, vamos assistir aí este povo fala, os jovens falam sobre a solidão. Por que muitos jovens estão escolhendo a solidão? Vamos assistir, a gente já volta. Mesmo estando rodeada de amigos, às vezes a gente se sente sozinho. O que eu costumo fazer para não me sentir sozinha, eu busco ajuda, né? Eu puxo assunto com os meus amigos, puxo assunto com meus pais. Por que será que mesmo rodeados de pessoas, nós sentimos solidão? A solidão vem sendo uma sombra na vida dos nossos adolescentes. Muitos entram em relacionamentos só para serem aceitos ou só para fazerem parte e serem aceitos pela sociedade. Alguma vez você ficou com alguém só para não se sentir sozinha? Já. Mas mesmo assim, eu me sinto sozinho. A receita não é você estar rodeado de 20 pessoas, mas talvez 2 ou 3 que você verdadeiramente é amigo e confia. O que estaria por detrás desta solidão? É mais, quais as consequências quando o jovem tenta abafar esse sentimento? O que isso traria de consequências na vida dos nossos jovens? Esses jovens não costumam pedir ajuda verbalizado, mas a gente nota que eles precisam de ajuda na queda do rendimento escolar, no isolamento, quando ele só fica preso aos videogames, ao computador, né? Ele dá sinais de que ele não está bem. Eu tenho bem mais amigos virtuais do que amigos na vida real. E, sinceramente, eu gosto mais deles do que a grande maioria dos meus amigos na vida real. E sinto um laço de conexão. Alguns eu até já cheguei a conhecer. E, eventualmente, quando você conhece uma pessoa, fica mais fácil para você falar realmente com ela desse jeito também. Quando eu percebo que ele está muito quieto, muito sozinho, existe alguns momentos em que todo mundo quer ficar sozinho. E com essa coisa de internet, de computador, de videogame, existem momentos que eles ficam muito isolados. E eu percebo, às vezes eu tentava muito tempo sem conversa, ou muito tempo no quarto, eu procurava saber o que estava acontecendo, percebia no olhar. Às vezes, quando volta, né, o convívio, uma refeição, alguma coisa, percebia ou achava que ele podia estar se sentindo. Tem uma certa falta. Tipo, apesar de eu me sentir mais confortável na internet, no anonimato, tem muitas coisas que simplesmente não dá para suprir, que é uma coisa mais vívida, contato físico. Toda a ideia de você estar rodeado dos seus amigos já é um pouco mais agradável do que você estar sentado na sua casa. Quando o jovem se relaciona por impulso, ele finge uma felicidade que ele não tem. Ou então, para ele ser aceito no grupo, ele passa a não questionar as normas do grupo, porque o jovem é um com a família e ele é outro do grupo. Usar drogas ou bebida alcoólica é uma pressão social comum, né? E muita gente que acaba indo para esse caminho, pessoas que eu conheço. Quando tinha mais vergonha, mais problema para poder falar com as pessoas, eu achava que seria um meio legal de me conectar. Não foi, eu não precisei disso. Assim que eu percebi que eu não precisava disso, não acontece mais. Às vezes que ele veio falar que estava sentindo, e aí eu tento perguntar por quê. Eu tenho um jeito meio peculiar, cada um tem o seu, de falar, é falta de ocupação. Que no fundo, eu falo em tom de brincadeira, mas no fundo eu acho que é. Acho que atividade nenhuma a gente pode itolar, fazer só aquilo, principalmente essas virtuais. Né? Porque a internet, eu entendo, também trabalho com isso de certa forma, como ferramenta de trabalho uso, mas ela tem que ser bem usada. Então, foi dada, tipo, o mundo mudou. Ok, o mundo está sempre mudando, sempre houve mudança, a gente tem que se adaptar. Mas algumas coisas não mudam, algumas essências não mudam e elas têm que ser preservadas.
Então você tem um convívio familiar, por mais peculiar que ele seja, por mais individual, existe uma convivência social, todo mundo tem algumas necessidades que têm que ser supridas. Então esse é um limite de mostrar outras possibilidades, outras obrigações, outras coisas que a pessoa tem que fazer, que é uma responsabilidade nossa. Eu vejo que é bom, que eu gosto do meu tempo em casa, que eu gosto do meu tempo sozinho, todo mundo precisa de um tempo sozinho, mas que ao mesmo tempo eu me sinto só. E que eu preciso fazer coisas mais satisfatórias, que tenham um feedback mais humano. E porque senão eu fico assim, eu fico sozinho no meio do meu quarto. A sensação de solidão é aquele sentimento de não ter a ninguém para nos ouvir. E aí, Patrícia, que entra o papel dos pais. Com essa criança, ensinando ele a ter confiança neles, ouvindo o que ele pensa, o que ele sente. E a primeira referência que nós temos de proteção, de aceitação, são as pessoas que primeiramente nos escutam, que nos conhecem. E é muito importante que essa referência não seja tirada, para que eles não venham buscar, encontrar, saciar essa solidão fora de casa. Bom, os jovens precisam realmente tanto se ajudar, né, entender que a solidão é prejudicial emocionalmente, psicologicamente, por isso muitos jovens hoje não estão sabendo nem se relacionar amorosamente com a pessoa do sexo oposto. E os pais precisam também saber trazer mais para perto, entender que não é dar as coisas para os jovens, para os filhos, que vai resolver o problema da atenção. Eles precisam da presença mais do que presentes. Isso é uma coisa que os pais precisam aprender. E outra coisa que os pais precisam entender é que muita coisa os filhos aprendem com o exemplo. Então, eu posso falar isso porque eu aprendi na minha casa, com os meus pais, a como se relacionar com a pessoa. Então, do jeito que a minha mãe falava com meu pai, do jeito que ela tratava ele, é a forma que eu levei para o meu casamento. Então, assim também o Renato trouxe para o nosso casamento, o que ele viu no pai dele. Então, o papel, eu vejo que esse papel de exemplo no relacionamento, em casa, fala mais alto do que você chegar para o seu filho, sua filha e falar, olha, você tem que ser assim, você tem que mostrar para ele como ser assim. Como ser feliz no amor. Então, veja que o seu casamento, às vezes a pessoa pensa assim, eu sou uma ótima mãe, mas uma péssima esposa. Não dá, porque se você é uma péssima esposa, então você está sendo uma péssima mãe também, porque o seu filho, a sua filha, está aprendendo com você ali na forma que você lida com o seu relacionamento em casa. Bom, vamos então falar sobre agora a Gisele Bündchen e o Tom Brady, seu marido. O Seven se interessou pelo assunto. Ele está inquieto aqui. Olha só, o Seven ele dá um exemplo claro aqui, só voltando ao assunto. Acho que ele quer vir para cá. Vem cá. Vem cá. Quando ele não quer, não adianta forçar. É assim também no relacionamento. Bom, vamos falar sobre o exemplo a situação da Gisele Bündchen e o Tom Brady. Saiu aí na notícia que esta semana o Tom Brady, dando uma entrevista, ele disse que a Gisele, em um dado momento do seu casamento, que deu um ultimato nele, dizendo o seguinte, olha, do jeito que está, não dá para continuar. Por quê? Porque o Tom Brady, para quem não sabe, ele joga o futebol americano, né? Ele trabalha, é um atleta, é um jogador profissional e, obviamente, como um atleta de alta performance, ele deve ter aquela disciplina rigorosa, né, em termos de tempo, de treinamento. Quando a temporada está acontecendo, obviamente, ele vai para os jogos. E ela estava dizendo assim, olha, enquanto você está jogando, eu compreendo, eu te apoio, estou aqui para te apoiar nos seus objetivos. Mas mesmo quando acaba a temporada e é hora de você ficar mais com a família, você só quer saber de treinar, você só quer saber de se envolver com outros negócios, você está esquecendo da família. Quando é que você vai estar mais com a gente? Quando é que você vai, por exemplo, levar o nosso filho para a escola? Quando é que você vai prestar atenção em nós? E ele, então, disse que aquilo ali foi um despertador para ele, ele acordou. Mas foi necessário não só uma fala, a Gisele fez uma coisa curiosa. Ela escreveu uma carta, colocando ali
o coração dela no papel e dizendo para ele como que ela estava vendo o casamento dos dois, que ela estava se sentindo deixada de lado e que ela queria um marido que entendesse que tinha uma mulher do lado que também tinha objetivos, desejos, necessidades, etc, etc. Então, veja aí, antes de falar do que ela fez e o resultado, Cristiane, cabe aqui um parêntese para mostrar que até a Gisele Bündchen, até o Tom Brady, duas pessoas extremamente bem-sucedidas, ricas, famosas, bonitas, têm problema no casamento. Se não souberem lidar com a coisa. Aliás, se não souberem lidar com a coisa, a beleza, a fama, o dinheiro pode atrapalhar, como era o caso do Tom Brady. O trabalho dele estava atrapalhando o casamento dele, porque ele se dava tanto ao trabalho que deixava a Gisele de lado. Agora, quanto à forma que ela passou, né, a reclamação dela, é admirável, porque o que acontece muitas vezes, e ela deve ter cometido esse erro, que muitas mulheres, e eu já cometi também esse erro, quando você está chateado com um problema, você tem ali uma questão no seu relacionamento, né? O marido não dá atenção. Você fala uma vez, fala outra vez, de repente você está só reclamando. Então você parou de tentar resolver o problema e você começou a atacar a pessoa. Então você não está mais falando do problema, você está falando da pessoa. Você é igual ao seu pai, você não faz isso, você é isso e aquilo. E a pessoa vai escalando, vai aumentando, porque não está resolvendo, né? Quando você começa a atacar o seu marido ou sua esposa, você não vai resolver o problema assim, né? Você sabe que quando alguém ataca você, o que você vai fazer? Você vai se defender. Então, você não vai olhar o problema, você vai se defender. Então, a coisa começa a aumentar, o problema começa a aumentar. O que antes era um problema de ele não estar dando atenção para você, agora se tornou, ele também se sente desrespeitado, você também não respeita ele, você fala desse jeito com ele. Quer dizer, começou a acrescentar ali mais coisas que não estavam ali no problema. Então, isso é admirável, você chegar, peraí, antes, não vou usar a emoção, vamos tirar a emoção de lado, eu tô com raiva, eu tô frustrada, que eu já falei sobre isso e ele não me ouve. Peraí, eu não vou deixar essa frustração atrapalhar ainda mais essa questão. Então, ela foi lá e escreveu para ele, porque ele já sabia dessa reclamação dela. E ela escreveu. E o que ela deve ter feito? A gente não sabe a carta, a gente não viu a carta. Mas o que ela deve ter feito é o seguinte: em vez de atacar, ela falou como ela se sentia. Ajudou ele a enxergar exatamente o que ela estava sentindo e ver. Esse problema me faz sentir assim. Eu penso isso e tal. Então você começa a abrir seu coração para falar o quanto esse problema está afetando o relacionamento. Então aí sim dá para entender que precisa fazer alguma coisa a respeito. E ajudou ele a entender o seguinte: olha, tem uma outra pessoa aqui nesse relacionamento. Se você viver e se comportar aqui como se só a sua vida importasse, então você está me matando aos poucos. Esse relacionamento não vai ter muito futuro porque eu não vou suportar. E eu estou dizendo para você que eu não estou suportando. Quer dizer, ela deu aviso. Ela deu aviso. E ele foi inteligente, porque ele disse que ele guarda essa carta até hoje. E ele foi inteligente de realmente prestar atenção na reclamação dela e falar, poxa, faz sentido. Quer dizer, ele foi um homem inteligente também. Ela foi inteligente em colocar o seu ponto de vista, ajudar o marido a ver o que ela estava vendo e sentindo, ainda que tivesse que escrever uma carta, que é uma coisa até curiosa, né? Você pensa assim, poxa, escrever uma carta para o marido, está do lado. Pois é, mas às vezes você precisa de uma forma diferente para chamar a atenção do seu cônjuge. Então ela fez isso, para ela funcionou. Então, ele leu a carta, entendeu o ponto de vista dela, e foi buscar ajuda. Ele foi buscar ajuda, os dois foram buscar aconselhamento, começaram a fazer aconselhamento, etc. E, aparentemente, espero que tenha resolvido aí, aparentemente ajudou, funcionou. Então, quais as lições disso para nós, para você
que está passando por uma situação semelhante. Seu marido não presta atenção, ou a sua esposa não faz a parte dela que você espera, está se sentindo frustrado no relacionamento. Como fazer? Eu vou ler aqui a pergunta de uma aluna que está num problema semelhante, que a gente vai poder ajudar também. Olha só, ela diz assim: meu esposo é legal comigo, mas eu sinto que não é mais aquele amor de verdade. Sinto que não gosta mais de mim como antes. Às vezes a mulher começa a ter grilos, né? Porque quando o marido... grilos na cabeça. O marido, às vezes, ele começa a desligar do relacionamento, ela começa a pensar assim, será que ele não me ama mais? Será que eu tô feia? Será que eu tô gorda? Será que ele achou uma mulher mais interessante? Ela começa a ficar grilada quando a mulher perde a atenção do marido. Olha só o que ela fala. Ele mudou de um tempo para cá as suas atitudes. Por exemplo, meu nome na agenda do celular dele não está mais como antes. Antes era amor, agora está o meu nome. Sandra. Eu mudei o nome aqui. As fotos na galeria do celular dele, agora, as de agora, nossas, ele apaga e só deixa as dele. Quer dizer, ela começa a interpretar. Pode ser que haja um problema nisso, pode ser que simplesmente ele está limpando o celular dele, enfim, não sei. Já não me adicionou como amiga no Facebook e tal, enfim, várias coisas que ela fala aqui do marido. Então, como que ela pode agir, Cristiane? Como a Gisele agiu? Quais as lições que a gente pode dar para as esposas que querem chamar a atenção do marido de uma forma sábia para que eles prestem atenção e mudem? Primeiro ela tem que tirar esses grilos da cabeça, né? Eu até vejo que alguns comentários, alguns sinais ali é realmente preocupante, né? Ele não querer aceitar a amizade dela no Facebook é estranho, né? No mínimo. Mas você não pode chegar para ele já com um monte de preconceitos, porque você vai atrapalhar esse momento que você poderia resolver o problema. Então, você tem que chegar para ele e dizer para ele como você se sente nesse relacionamento. Eu vejo que nesse momento, tantos anos de casado, você está me tratando assim, você fala assim comigo e eu me sinto jogada de lado. Você não compartilha mais os nossos momentos juntos, você parece que não gosta mais. E eu me sinto assim, poxa, será que eu estou sobrando aqui na vida dele? Então, deixar ele saber como você se sente de uma forma racional, sem raiva, sem ficar jogando. Você é assim, sem nada disso, porque isso aí atrapalha, né? Sem acusações. Sem acusação, sem ataque, sem agressividade. Passa para ele o que você sente e pergunta para ele, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Tem alguma coisa que está faltando no nosso relacionamento? E ouça o que ele tem a dizer. Em vez de você querer que ele fique só ouvindo o que você tem a dizer. Não é dramatizar, não é chorar. Quando você começa a apelar para o emocional, especialmente com um homem, normalmente não funciona. O homem, ele, quando vê a mulher chorando, quando vê a mulher criando drama, etc., ele pensa logo em ou sair, ou ele quer lá dar um abraço nela e tentar, vai ficar tudo bem, vai fazer promessa só para ela parar de chorar, ou ele começa a ficar com raiva e quer sair, porque ele não consegue lidar com as emoções da mulher. Para resolver mesmo, então o que você precisa fazer, Sandra? O que você precisa fazer? Você disse que o que você suspeita pelo comportamento dele nas redes sociais é que parece que ele está querendo se dar uma de solteiro e atrair a atenção de outras mulheres. Parece. O que você tem que fazer? Você disse que tem medo de tocar no assunto, porque quando você toca no assunto, ele não quer conversar. Quando você toca no assunto, ele dá sinais de que ele não quer continuar a conversa. Então, aí você fica com medo de tocar no assunto. Esse medo é um problema. Sabe por quê? Porque a mulher com medo, não a mulher apenas, mas o homem, num relacionamento, quando você tem medo de confrontar um comportamento inaceitável, você acaba tolerando, você acaba aceitando. E aquilo que é inaceitável acaba se tornando o novo normal. Por quê? Porque você não confrontou. Por medo que você ia perder a pessoa. Mas sabe, por exemplo, a Gisele.
Tudo bem, eu sei que muitas vão dizer assim, mas a Gisele é fácil para Gisele Bündchen, modelo, rica e tal, é fácil ela perder o marido, mas não é tão fácil assim, não. Ninguém quer perder o marido. Veja o caso do Val Kilmer. Não é porque é rico e celebridade que alguém quer perder o casamento. Não é por isso, não. Não reaja sem raciocinar, não. Pense assim, quando você se valoriza, quando você tem amor próprio, você lança fora o medo. Você lança fora o medo. Você tem convicção dos seus princípios e você não está preparado a negociar os seus princípios, abrir mão dos seus princípios a título de apenas manter um relacionamento ruim. Entenda isso. Você abrir mão dos seus princípios para manter um relacionamento ruim. Isso é péssimo para você. Isso te diminui, isso te inferioriza. Então, medo por medo, pense. Você tem medo de confrontar e ele não gostar, ficar chateado com você. Mas, se você não confrontar, ele vai continuar o comportamento que está te matando. E pode ser algo pior, pode ser que realmente ele esteja querendo se envolver com outra pessoa. Então, medo por medo, Sandra, você tem que enfrentar o menos pior. E o menos pior é você chegar para ele e falar, como a Gisele fez. Olha, eu quero dizer para você uma coisa. Mostre fatos, tá? Ó, por isso, isso e isso. Fatos, não é sentimento, não é dedução, não é julgamento. Fatos, por isso, isso, isso e isso, eu estou me sentindo assim, assim, assim. E do jeito que está, não vai funcionar para mim, não vai dar. Eu não posso continuar assim. Nós temos de fazer alguma coisa a respeito disso. Eu preciso que você faça alguma coisa a respeito disso. Vamos conversar. Você tem que confrontar de forma racional. É claro que você não vai escolher esse momento para falar com ele quando ele estiver assistindo televisão, quando estiver fazendo uma coisa que não dá para ele interromper. Mas você vai ter que escolher um momento para chamar a atenção dele para a responsabilidade. E eu gostaria de sugerir que você leia o livro Casamento Blindado. Porque aqui, eu passei por um momento assim, não que o Renato estivesse fazendo alguma coisa errada, mas ele também não me dava atenção. E eu tive que ter esse momento, né, Gisele Bündchen, vamos dizer assim. E nós falamos isso aqui no livro Casamento Blindado. Então, eu sugiro você ler. Você está aí na quarentena, você pode ler. Você que é solteiro e que gostaria de não errar, né, de não entrar num relacionamento com uma pessoa que tem outros objetivos e que vai amanhã te machucar, leia o livro Namoro Blindado. Porque eu e Renato, nós colocamos tudo que nós temos passado aqui para vocês, na Escola do Amor e nas palestras, nesses livros aqui. Nós pensamos assim, como é que a gente pode fazer um manual para que as pessoas parem de errar. Então, leia o livro. Você que é solteiro, Namoro Blindado, qualquer idade, isso aqui é para todos os tipos de solteiro, tanto o viúvo, né, o separado, enfim. E você que é casado, ou para casar, leia o livro Casamento Blindado. Ou seja, o que a gente está falando é que você tem que investir, você tem que se dar o trabalho, não é? As pessoas gostam muito de perguntar a fórmula. Ó, dá aí a fórmula, como é que eu faço para o meu marido mudar? Não tem fórmula. Não é fórmula, é trabalho, é compreensão do problema. Às vezes o problema não é o que você acha que é você aprender uma forma diferente de lidar quando você diz assim, mas eu já tentei de tudo. Não, ninguém tentou de tudo. Você sempre tem uma coisa diferente que você não tentou, um ponto de vista que você não considerou. Então tem que se fazer o trabalho, você tem que fazer o trabalho. Se você não fizer o trabalho, você não vai ter o resultado, tá bom? Então parte do trabalho, eduque-se no livro, aprenda o amor inteligente, reeduque-se e você vai ter resultados melhores, tá bom? Bom, nós estamos chegando ao final, vamos encerrando aqui. Semana que vem temos mais dicas para você na Escola do Amor ao vivo. E lembramos que amanhã, neste domingo, nós teremos uma reunião especial de Páscoa e eu queria que você soubesse mais a respeito. Tá bom? Até a próxima, alunos. Tchau, tchau. Tchau. Neste domingo de Páscoa, o Santo Culto em seu lar ao vivo com o Bispo Macedo.
No dia que celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, participaremos da Santa Ceia. Prepare um pão e uma garrafa de suco de uva. Será uma manhã de fortalecimento da fé pela palavra de Deus. Santo culto em seu lar com o Bispo Macedo. Neste domingo, às 9h30 da manhã, com a Santa Ceia de Páscoa, pelo canal 21, CNT, TV Universal, Rede Aleluia, Univer Vídeo e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook, Instagram e YouTube.